que você precisa fazer na prática para conseguir o benefício para o seu cliente. O que se entende por insuficiência de recursos para uma pessoa natural e como que você faz na prática para conseguir esse benefício? Vamos lá. Item número 1. Bom, primeira coisa que você vai fazer, quando o cliente te disser, ó, eu não tenho recurso para pagar essas custas, ou eu não tenho recurso para pagar essa despesa, um honorário pericial, por exemplo, é analisar se há realmente insuficiência de recurso financeiro por parte do seu cliente, tá? Como que você faz isso? Você pede para ele abrir o jogo com você. Quanto que ele ganha, se ele tem algum tipo de poupança, se ele tem algum rendimento extra. Você precisa fazer essas perguntas. Para quê? Para que você haja eticamente. Esse é o primeiro ponto. Você precisa estar convencido de que, de fato, o seu cliente não tem recurso suficiente. Tá? Por que você precisa estar eticamente convencido? Porque se você estiver eticamente convencido, você vai conseguir convencer o magistrado. Se você está desconfiado que, olha, eu acho que o meu cliente está escondendo o jogo, pode ter certeza que você não vai conseguir o benefício e tudo vai se tornar ainda pior. Por quê? Porque hoje os magistrados são muito criteriosos ao deferir justiça gratuita. Por quê? Porque tem muita aventura jurídica. Tem muita gente que usa a justiça para se aventurar, simplesmente pelo fato de não ter que pagar nada. Ah, eu vou pedir justiça gratuita e eu vou tentar. Se der, deu. Se não der, não deu. E sabe quem que paga o pato? Talvez você, que tenha aí um processo justo, um conflito de interesse que tinha realmente que ser apreciado, só que como o juiz tem lá milhares de processos de cunho totalmente infundado, milhares de aventuras jurídicas com gratuidade de justiça deferido, ele não consegue chegar no seu processo. Você, advogado, tem que ser, e eu espero que seja, cada vez mais preocupado com isso. Sabe por quê? Porque um que é diretamente atingido é você. Imagina que a parte contrária consegue justiça gratuita quando não deveria conseguir. Quem que sofre? Você, porque você não vai conseguir receber os honorários de sucumbência. Então, seja criterioso. O primeiro filtro é você. Agora, se convencer significa anotar numa folha de papel quais elementos vão convencer outra pessoa. Que outra pessoa? O juiz. Tá? E por quê? Eu vou mostrar mais adiante que o segundo ponto, depois que você se convencer, é você fazer a declaração para o juiz e formular o pedido de gratuidade. Não adianta nada o seu cliente ter direito, né, realmente ser insuficiente em recurso financeiro, se você não pedir. Tá? E nós vamos ver mais adiante que você pode pedir na inicial, você pode pedir num recurso. Sobre o momento nós vamos falar mais adiante, tá bom? Por enquanto eu estou te dizendo quais são os requisitos. O que você tem que fazer? Primeiro é o seu cliente realmente ser insuficiente, ser hipossuficiente de recurso financeiro. O segundo é você pedir ao juiz e fazer a declaração de insuficiência. E aqui começa um ponto muito importante. Essa declaração de hipossuficiência por parte do cliente, ela não precisa mais ser feita em um documento separado. Ela pode ser feita no corpo da própria petição. Professor, de onde que você tirou isso? Bom, o artigo 99 do Código de Processo Civil, ele é claro, ele fala que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro ou mesmo em recurso. Mas o mais importante é que o dispositivo lá da Lei 1060, que falava da necessidade de juntar uma declaração em anexo, ele foi expressamente revogado pelo Código de Processo Civil. Então, não há mais a necessidade de você pedir a gratuidade na petição inicial e juntar uma declaração de pobreza. Você precisa declarar no próprio corpo da petição inicial, ou da contestação, ou do recurso. Você vai colocar lá, até porque qual é o sentido lógico de você juntar uma peça em anexo? Não tem. Então hoje você pode. Tá bom, professor, mas na prática eu não juntei e o juiz lá da minha comarca mandou eu emendar a inicial. O que eu recomendo que você faça? Emende a inicial, junte a declaração, mas nessa juntada você esclarece o juiz que essa exigência não existe mais na legislação. Vai lá na Lei 1060, se não me falha a memória, no artigo 4º, que dispensou, que esse artigo foi revogado. Talvez o juiz da sua comarca ele não está antenado, ele não sabe que o Código de Processo Civil acabou com essa exigência de juntar a declaração de pobreza. Mas na prática, para o seu processo não atrasar mais, junta e ensina o magistrado.
Obviamente, há juízes que também cometem falha, como eu cometo todos os dias. Então eu ficaria muito grato se você, de forma ética, de forma respeitosa, me ensinasse através de uma petição. Você pode fazer isso, tá bom? Então você tem que formular o pedido, seja na peça que você for apresentar, e não precisa apresentar a declaração em anexo. Você vai declarar no próprio corpo da petição inicial. Ó, o autor, representado por mim, advogado, declara que ele não tem recurso suficiente para pagar as custas e as despesas processuais. Uma coisa que você precisa entender é que essa declaração que é feita, ela tem uma presunção de ser verdadeira. Uma vez que você, representando o seu cliente, fala que ele é pobre, existe uma presunção sobre isso, tá bom? Agora, se há uma presunção de que essa declaração é verdadeira, só ela já deveria bastar para o juiz deferir, não é mesmo? O juiz deveria, então, olhar para a sua petição, tem lá a declaração que é pobre. A lei fala que aquele que se declarar pobre tem direito à gratuidade, só isso deveria ser suficiente para o juiz escrever lá no despachinho dele. Defiro a parte os benefícios da justiça gratuita. Mas, meu amigo, na prática, não é isso o que costuma acontecer, como nós vamos ver a partir de agora. Você sempre deve se antecipar à desconfiança do juiz. Quando você pede justiça gratuita em favor do cliente, você tem que partir do pressuposto prático de que o juiz, na cabeça dele, vai desconfiar se aquela declaração é verdadeira ou não. Pessoal, eu não estou dizendo que essa é a forma correta de raciocinar. O que eu estou fazendo é dizendo como que geralmente acontece, tá? Você tem a opção de ficar criticando, nossa, que absurdo, onde já se viu o juiz desconfiado da declaração de pobreza. Ou você tem a opção de, deixa isso de lado, deixa eu ouvir o que esse cara tá falando, para eu ser prático, para eu conseguir as coisas na prática, tá bom? Por quê? Porque se houver no seu processo, na sua petição inicial, nos documentos que você entrou, qualquer tipo de elemento que possa indicar que há sim capacidade de recurso, você, como um bom advogado, já vai se antecipar. E eu vou te ensinar agora como que você pode antecipar. Volta um pouquinho a fita, então. Lembra? Para conseguir o benefício da justiça gratuita para o seu cliente. Convença-se, tá? Conversando com o cliente, analisando a documentação dele, de que ele realmente tem insuficiência de recurso. Segundo, faça essa declaração judicialmente, através da peça que você for apresentar, e peça gratuidade. Terceiro, você vai se antecipar à desconfiança do juiz. Professor, como que eu faço isso? Como que eu me antecipo à desconfiança do juiz? Para não correr o risco do juiz mandar eu emendar a inicial, mandar trazer novos documentos, ou até mesmo de cara já indeferir o meu pedido de justiça gratuita. É exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Como se antecipar? Vamos lá? 2 passos. Primeiro passo para você se antecipar é explicar para o juiz eventuais contradições lógicas. Tá? Eu gosto de falar, eu sempre falo de contradições lógicas na aula que eu dou sobre petição inicial. Mas deixa eu dar um exemplo de contradição lógica que pode fazer o juiz desconfiar se efetivamente o seu cliente tem insuficiência de recurso ou não. Imagina que você entra com uma ação pedindo a revisão de um contrato de financiamento para o seu cliente. E diz assim, meu cliente, ele financiou a compra de um carro importado, e ele paga parcelas mensais de R$10.000. Acontece que, quando foi feito esse contrato, foi inserido juros abusivos. Ao invés de pagar uma parcela de 10 mil, ele tinha que pagar uma parcela de 9.500. E eu quero que Vossa Excelência revise esse contrato. E, ao mesmo tempo, eu quero justiça gratuita porque o meu cliente tem insuficiência de recurso. Você consegue ver que grita aí uma contradição lógica? Você consegue ver que o juiz vai falar, opa, mas quem tem condições de pagar uma parcela de um carro de R$10.000 ou de 9.500 não pode ser considerado pobre na forma da lei. Essa contradição lógica, você tem a opção de não falar nada e deixar o juiz desconfiar da veracidade da sua declaração, ou você pode fazer o que eu acabei de te ensinar, se antecipar aos argumentos que vão passar na cabeça do magistrado. Você vai dizer, olha, excelência, muito embora pareça que o meu cliente tenha recurso suficiente, como ele adquiriu essa obrigação de pagar esse financiamento lá atrás, quando ele tinha condições,
Hoje, ele praticamente limpa a conta dele para continuar honrando esse compromisso. Tanto é verdade que ele me procurou para a gente diminuir a parcela. Então não sobra nada no bolso dele, como está demonstrado documentalmente. Esse vai ser o segundo passo que eu vou te ensinar. Veja que se você simplesmente pede a justiça gratuita e deixa em aberto essa contradição lógica, vai ser quase que inevitável que o juiz, a assessoria do juiz, de cara vai determinar uma emenda da inicial, para você esclarecer como que alguém que paga 10 mil reais de prestação de carro ou 9.500 de um carro importado pode se dizer pessoa com recursos insuficientes. Como que você dá esse segundo passo? Olha, todas as vezes que você pedir a justiça gratuita, você junta a documentação que demonstra essa insuficiência. Ah, professor, eu não concordo, isso que você está dizendo é um absurdo. O juiz, com a simples declaração de pobreza, ele já deveria presumir verdadeiro e deferir. Eu também concordo, tá? Mas eu estou aqui para te ensinar a prática, para fazer os seus processos andarem mais rápido. Você tem a opção de seguir o que eu estou dizendo ou não, e tá tudo bem, tá bom? A aula não é um processo de convencimento. Eu te trago a minha experiência. Eu costumo ver na prática deferimento e o processo andar bem mais rápido quando a parte, além de declarar que é juridicamente necessitada, ela já traz documentos que demonstrem isso.